desde os quilos a menos, há também a prevenção ao diabetes, a pressão alta. Deixa eu chegar mais perto dela, que a Daniela Tarran, a nutróloga, com a gente aqui hoje. Mais uma vez, obrada. Obrigada viu, a você, Mônica, por ter vindo, viu? O açúcar é esse vilão mesmo, assim? E seria muito drástico dizer, vou tirar o açúcar de vez? Então, não seria drástico. A gente tem que lembrar que quando a gente fala tirar açúcar de vez, e o médico te propõe isso, a gente está falando do açúcar adicionado, daquele açúcar que não é natural do alimento. Então, não existe uma proposta de eu tirar a fruta, de eu tirar alguns tubérculos, cereais, alimentos que vão ter o amido ou a frutose natural dentro daquele alimento. A gente está falando de açúcar adicionado. Então, o que seria açúcar adicionado? É um açúcar que é colocado no alimento depois que ele está pronto, assim. É um açúcar para dar mais sabor, para deixar ele mais palatável, mais interessante. Entendi. Então, ele pode estar escondido em vários alimentos. A primeira coisa que hoje a gente fala muito é do café, né? Por muitos anos não existia essa coisa da gente hoje ter uma proposta de tomar o café sem açúcar e sentir o gosto real do café. Então, por exemplo, eu sei que você toma sem açúcar, eu também, e quando acontece numa situação da gente estar na casa de alguém e não ter como, a gente que já acostumou a tomar sem açúcar, vê que na hora que você vai tomar o café com açúcar, você sente só o gosto do açúcar, você não sente o gosto do café. Mas, às vezes, tem gente que não consegue tirar, mas eu brinco que não se propôs de verdade a tirar, porque eu acho que se a gente se propor de verdade a tirar, a gente consegue. Então, vai desde quando você chega, por exemplo, desde o café, mas quando você chega num lugar e vai pedir um suco de laranja, as pessoas perguntam com açúcar ou sem açúcar? Né? Então, assim, além daquele que é adicionado naturalmente, ainda tem o do supermercado, que aí é uma história mais interessante. Que são esses produtos, né? A gente está mostrando aqui algumas imagens de açúcar. Esse aqui é um açúcar cristal. Quer dizer, que nem uma amiga minha aqui, a Fabiana, lá do Granado. Mônica, mas se tirar o açúcar do café... Aí, olha, você vai adorar o açúcar. Compra um café, ó. Você vai ver o tanto que vai ficar bom. O adoçante faz tão mal quanto? Então, faz. Faz, né? Quando a gente está falando de açúcar, a primeira coisa que a gente está pensando é em reduzir o índice glicêmico da sua dieta, ou seja, reduzir os picos de glicose que acontecem no sangue depois que você se alimenta, e com isso a gente vai reduzir os picos de insulina. Isso vai diminuir a inflamação, vai melhorar desde doença cardiovascular a diabetes. Só que quando eu coloco o adoçante, eu ainda posso ter uma resposta da insulina, mesmo com o adoçante, mas principalmente eu estou colocando um alimento dentro do meu corpo que ele pode alterar os lactobacilos do meu intestino, pode me dar desbiose, ele pode alterar desde de cânceres, de outras doenças associadas. E muito me preocupa porque tem algumas pessoas que vão usar adoçante e eles usam numa quantidade muito alta. Exatamente. E aí, vamos lembrar, adoçante existiu para diabético. Tá. Né? Adoçante não é uma estratégia que deveria ser usada para perda de peso. Deveria ser usada para diabéticos. A gente está mostrando alguns tipos de açúcar. O cristal, eu acho que esse aqui é o demerara, né? Que posso substituir, demerara, mascavo. Então, vamos lembrar que tudo que é açúcar é açúcar. Açúcar. Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar refinado são açúcares. Tá. O que muda é o grau de processamento deles. Então, o mascavo é o mais natural, saído da cana, do melado. Okay. E o refinado é o que passou por mais processos de refinamento. Mas na hora da gente falar em pico glicêmico, em pico insulínico, todo mundo é açúcar. Entendi. Existe uma diferença de grau de processamento. Então, se eu estiver pensando numa alimentação mais natural e for ter que usar um açúcar em menor quantidade, eu preocupar-me em usar um de menor processamento é legal. Mas não achar que eu posso usar o tanto que eu quiser porque ele é mais natural. Tá. Eu queria mostrar aqui para vocês, como a Daniela falou, dessa questão de onde é que está esse açúcar que muita gente não vê, mas ele está lá. E nessa proposta, né, de evitar doenças, de perder peso, a gente pode ser surpreendido. Então, é o rótulo que eu tenho que olhar. Por exemplo, nesse aqui, açúcares totais adicionados, 000, ok? 000, ok.
Então, eu tenho que aprender a ler esse rótulo, né? Eu tenho que aprender. Só que tem um segredo, a gente vai ver nos próximos aquela coisa... a gente tem que olhar o açúcar total e o açúcar adicionado, porque o açúcar total, ele é do alimento. Então, por exemplo, eu vou ter uma bananada sem açúcar. Banana tem açúcar, então tem o açúcar total. Aí a gente volta naquela coisa da gente não restringir fruta, não restringir frutose, não restringir o do alimento, mas se preocupar muito com o adicionado. Mas existe uma brecha muito grande na lei brasileira, e eu acredito que a gente já vai falar disso, é que o açúcar adicionado ao alimento pela lei, ele só precisa ser descrito se ele for sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar. Se ele for uma outra forma de açúcar, destrose, maltodestrina, xarope de amido, essas coisas, ele é um polissacarídeo, não é um disacarídeo. Então, ele não precisa ser descrito, mas ele vira glicose dentro do seu corpo, aumenta a glicemia do mesmo jeito, faz um pico menor de insulina, mas ele vira glicose do mesmo jeito. Marielle, a gente tem aquela cartelinha com os nomes, porque óbvio, né, o nome óbvio do açúcar. Agora, a gente precisa estar atento a essa nomenclatura que vem no rótulo. Exatamente. Que eu consigo verificar, Daniela. Isso, a essa nomenclatura. Então, a sacarose, por obrigação, tem que ser descrita. Aqui. Então, se tiver sacarose no rótulo, ele nunca vai vir zero açúcar se ele tiver sacarose. Agora, se ele tiver glucose, frutose, destrose, maltose, aí ele pode vir escondido. Principalmente, destrose e maltodestrina vem escondido. Você vai ver lá o produto é zero açúcar, a hora que você vai ver a descrição dos ingredientes, você vai achar lá esse açúcar escondido. Viu só o quanto a gente deve parar um tempinho ali para olhar esse rótulo? Vamos passar para o próximo, né? Eu tinha feito um outro lá. Essa questão vem demais. Xarope disso, xarope daquilo. Eu selecionei alguns, porque é uma lista imensa, né, São Daniela? vários. É uma lista imensa e é do mesmo jeito. Se vier com isso aqui, ao menos o xarope de açúcar, não precisa de descrição como açúcar adicionado. Ah, não precisa? Não, eu posso ter... Por exemplo, xarope de milho, xarope de malte num produto zero açúcar e ele vir como zero açúcar porque não é a sacarose nem o xarope de açúcar. Tá tudo bem, então? Tá tudo bem para a legislação, não para você. Não para o seu organismo, então vamos deixar isso claro. Para a gente não, né? Já tem 3 anos que aprendi a tomar café sem açúcar, tomo até sucos e chá sem açúcar. E ela falou, Mônica, eu não gosto, é a Patrícia lá de Jaraguá, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem. Retirei o açúcar e isso tornou minha alimentação mais palatável. A gente percebe esse benefício, 5 anos de uma vida mais saborosa. Então, as papilas gustativas, elas são adaptativas. Então, eu posso ir tirando o açúcar, posso ir tirando o sal, que as minhas papilas vão se adaptar a esse novo gosto, a esse novo sabor. Então, é altamente adaptável as pessoas, assim, e demora muito pouco tempo para acontecer isso, tanto o sal quanto o açúcar. Aí a gente está falando, né, do que o açúcar em excesso pode fazer no nosso organismo. A minha amiga lá de Tuiutaba, Márcia, o açúcar, Daniela, atrapalha ganhar massa, pois os filhos de 9 e 11 anos estão com baixa massa e amam comer doces, ou seja... A massa magra, né? A massa muscular está bem abaixo. A gente tem que lembrar que, por o açúcar ser um alimento inflamatório, ele pode atrapalhar sim. Mas criança, eles não têm uma facilidade de ganhar massa magra. Então, a gente tem que ver a quantidade de proteína que essa criança está ingerindo, diminuir, porque existe uma proporção, mais ou menos, de carboidrato, gordura e proteína que a gente tem que manter na dieta, que é interessante, que é mais ou menos 50 de carboidrato, 30 de proteína, 20 de gordura. Mas aí a gente tem que escolher qual que vai ser esse carboidrato que eu vou estar usando na alimentação. Qual carboidrato seria o melhor? São os carboidratos de menor índice glicêmico, né? E são os carboidratos naturais, da natureza, vamos dizer assim, né? Que são cereais, os tubérculos, né? Batata, arroz, feijão e fruta, né? Criança precisa comer fruta. Deixa eu trazer aqui, olha, a nossa amiga Marilda. Mônica, eu só uso o açúcar demerara, só uso no café. Tudo bem ela usar? A quantidade assim, também vai depender muito vai depender da quantidade que ela usa e prestar atenção nessa história do açúcar adicionado, né?
no final do ano retrasado, no final de 2022, veio uma lei que é obrigatório você colocar como alto teor de açúcar em tudo que você compra, porque às vezes o açúcar que ela está falando é o que ela está vendo que ela está colocando, mas a gente volta no assunto. E no final de 2022, outubro, foi orientado que todo o alimento que tivesse mais de 15 gramas de açúcar por 100 gramas de alimento tinha que vir escrito alto teor de açúcar. Foi dado um ano para que as indústrias regularizassem, as grandes indústrias, e as pequenas 2 anos. Mas já foi dado mais tempo porque eles não se adaptaram ainda. Então, você vai no mercado, você vai achar lá, né, de uma marca escrito já está arrumado, já está escrito açúcar adicionado, e de outra que é a mesma coisa, ainda não está escrito. Então, talvez você vai falar assim, não, então essa daqui tem mais açúcar que essa. Não, é porque ainda não foi adequado o rótulo à nova lei. Rótulo é para estar atento. Para a gente terminar, ai que pena, William Tavares, lá de Araguari, rapadura. A gente tem o hábito, né, de comer rapadura. Rapadura é a forma mais natural do melado da cana, né, que a gente tem junto com o melado. Pode comer rapadura, mas com moderação, né? E aí vai depender se ele é diabético, se ele não é, se ele está com obesidade, se não, dependem de outros fatores, mas é um açúcar mais natural. Tem uma dica que eu queria dar rapidinho. Existe um aplicativo que é de uma ONG, ele chama Desrotulando. Quando você for comprar um alimento e você quiser saber se tem açúcar escondido, se tem açúcar adicionado, é só você pegar com o celular no Desrotulando, escreve assim, Desrotulando mesmo. Coloca no código de barras daquele alimento e ele vai te contar o que tem lá dentro, quão saudável ou quão ruim é aquele alimento, quanto de açúcar tem escondido lá dentro ou quanto de outros aditivos. Muito interessante essa dica, essa conversa que você pode rever lá no nosso canal do YouTube com a nutróloga, a doutora Daniela Tarran, com a gente aqui hoje. Daniela, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Mônica.